Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos, a todas. É com muita satisfação que nós nos reunimos mais uma vez aqui, né, de forma online. Durante a pandemia, o nosso Centro de Educação Espírita Boa Nova está com as suas portas físicas fechadas, mas nós continuamos com quase todas as nossas atividades, inclusive essa aqui de hoje, né? Então, é com muita alegria que nós nos reunimos aqui para, mais uma vez, como todas as quintas-feiras, que nós já fazíamos antes, lá dentro do nosso salão, dentro do Centro de Educação Espírita Boa Nova, agora nós fazemos aqui de forma online, para a gente trazer um pouco de uma palavra de conforto, uma palavra de estudo, sempre relacionando a nossa doutrina espírita, né? Ao Evangelho de Jesus e a temas afins. A gente aproveita sempre este momento antes da nossa live, da nossa apresentação de quinta-feira, para reforçar a nossa programação. Como eu disse, nós continuamos trabalhando. Nas segundas-feiras, nós temos um grupo de estudo da doutrina espírita. Está muito bacana, nós estamos começando agora, como estamos começando 2021, começando o ano passado, a semana passada nós tivemos o primeiro encontro do grupo de estudo desse ano, onde foi feita uma apresentação, e a partir da próxima segunda-feira, então, começaremos os estudos. Então, quem quiser chegar é sempre bem-vindo. E, neste momento,
Melhor ainda, porque nós estamos começando os estudos. Então, quem quiser chegar agora, é só chegar, é só entrar em contato conosco pelos nossos canais. Pode ser pelo Messenger do Facebook, né? Ou por e-mail. Nas quintas-feiras, nós temos as nossas doutrinárias aqui, às 20 horas, sempre. Também continuamos com o atendimento fraterno, que é algo sempre muito importante neste momento, em especial, só que agora de forma online, é feito com agendamento. Com agendamento, pode ser por mensagem lá, na própria página do Facebook, ou por e-mail também. O e-mail que estava aparecendo aqui agora nos nossos slides de abertura. A evangelização infanto-juvenil também continua. A gente está fazendo evangelização também para os mais pequenininhos, é enviado no material, para os maiores a gente faz online, então é um trabalho bem bacana que continua sendo feito também, tá, gente? Sempre com mensagem lá pelo Facebook para ter mais informações, ou por e-mail, aj.cebn@gmail.com, ou também todas as informações que eu falei aqui e os contatos nós temos na nossa página, no nosso site, www.ceebn.com, tá? Centro de Educação Espírita Boa Nova, ceebn.com. Nós temos todas as informações, vocês têm todas as informações lá sobre os nossos trabalhos, ok? Bom, dito isto, eu vou convidar a minha amiga Ivone para fazer a nossa prece de abertura para os nossos trabalhos de hoje. Seja bem-vinda, Ivone. Boa noite. Meus irmãos, uma boa noite a todos, então. Vamos fazer uma prece neste momento. Quem quiser fechar os seus olhos, vamos entrar em conexão com a espiritualidade maior. Então, neste momento, vamos unir os nossos corações para que possamos acerenar as nossas angústias diárias neste tempo de tantas provações no nosso planeta. Que os bons anjos de luz possam estar neste momento na casa de cada um de vocês, que possa estar levando conforto, a saúde, a fé e a esperança de dias melhores. E que possamos receber todos juntos os ensinamentos que Jesus nos traz através da doutrinária desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, sem mais delongas, eu convido duas boas-vindas aqui na nossa casa para a senhora Liliane Cússera. Ela vem lá da Sociedade Espírita Círculo da Luz de Osório e vem nos trazer o tema hoje: quem pode separar aquilo que Deus juntou? Seja bem-vinda, Liliane. Agora é contigo. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou numa alegria imensa por estar junto com vocês do Centro de Educação Espírita Boa Nova e também com todos os amigos, muitos parentes meus que moram aí em Santa Maria, parentes de Santiago e todos os amigos que eu fiz durante o início da minha caminhada terrena em Jaguari e nos arredores por aí. Mas, claro que a gente sabe que nós não nos conhecemos nesta existência, né? Estamos ligados há mais tempo. Então, meus amigos, o convite que me foi feito para hoje é quem pode, afinal de contas, separar aquilo que Deus juntou? Só essa pergunta, né, já nos reflete, já nos leva para uma boa reflexão. Será que nós teríamos a capacidade de separar algo, de separar aquilo que Deus juntou? Então, essa fica uma reflexão para a gente poder ir estudando
com o passar desses minutos que nós estaremos juntos. Então, não separeis o que Deus juntou. Esse texto, esse trabalho, foi tirado do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente sobre essa passagem, não separeis o que Deus juntou. Mas esse texto de Mateus, ele não é simples e nem superficial, e já foi bastante mal interpretado anteriormente em outras escolas religiosas. E ele é, com certeza, um dos textos mais densos do Evangelho. E eu vou pedir licença para vocês, justamente para ler, para trazer. Eu acredito que ele tenha deixado para nós, para que a gente vá, né, através da nossa evolução, tendo um entendimento do que realmente Jesus quis nos passar com essas passagens que estão no Evangelho de Mateus. Então, Allan Kardec elegeu dois versículos que eu vou ler para vocês, duas passagens. O primeiro, os fariseus, aliás, antes de começar, eu vou falar que Kardec falou, então, dois itens, a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então, ele se baseou em duas passagens do Evangelho de Mateus. Deus vier bem aí para tentar. É permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? E ele lhes respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, e que foi dito, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois, senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. E no segundo, continua ainda, mas porque disseram-lhe, pois Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida, ele lhes respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, a esposa a outra comete adultério. E que aquele que esposa a quem um outro devolveu, comete também adultério. Então, essas passagens estão em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Então, com essa introdução, a gente pode buscar o entendimento, que não é fácil, como eu falei, né? Aqui nesse momento, os fariseus estão chegando para tentar Jesus, como eles faziam sempre, né? Querendo avaliar o nível de conhecimento de Jesus, daquele homem que era um homem comum, acerca das leis judaicas e como que ele estava divulgando aqueles ensinamentos, né? Com base em quê? Aquele homem que apresentava ideias e opiniões sobre as leis que deixava todos perplexos. Pois para eles, então, Jesus era um homem comum, ele não era conhecido como o Cristo que nós conhecemos hoje, né? Porque justamente como o governador espiritual do nosso planeta. Então, esse texto fala de uma discussão entre pessoas que entendiam, tinham muito bom entendimento sobre as leis judaicas e o Velho Testamento. E ele, Jesus, responde com base no Velho Testamento. Mas será que Jesus leu muitas leis judaicas e ele tinha isso? Como Jesus, hoje nós sabemos justamente porque no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos esclarece aqui, né, que muitas das passagens dos evangelhos da Bíblia serão de difícil entendimento. Mas aqui Kardec nos diz, não são inteligíveis, muitos mesmo não parecem racionais, senão pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido.
E essa chave está inteiramente no Espiritismo. E como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. Então, esse texto, ele nos leva a entender, quando a gente se aprofunda nessas mensagens de Jesus, a gente entende que esse entendimento, justamente também sobre essa parte do Evangelho, nós vamos ampliando ele conforme a nossa própria evolução, a evolução de cada um de nós. Então, muitas pessoas pensam eles estão discutindo aqui sobre o divórcio, né? Mas essa é uma leitura superficial que a gente pode fazer para tentar se responder, afinal de contas, eu posso ou não posso me separar? Esse não é o móvel principal dessa discussão, porque o divórcio já era reconhecido na comunidade judaica, porque as pessoas se divorciavam naquela época. A mulher recebia o dote, né, da sua família na hora do casamento e repassava ao seu marido. Então, naquele tempo, existiam duas escolas filosóficas. Uma era a escola de Léo e a outra a escola de Shammai. A escola de Shammai era a escola mais rígida, né? Como nós estudamos profundamente o Evangelho, a gente pôde buscar isso em algumas outras obras. A escola de Shammai era uma escola mais rígida quanto às leis judaicas e interpretava a lei de uma forma dura, enquanto que a escola de Hillel, ela era mais branda, e qualquer motivo era causa do divórcio, né? Poderia trazer o divórcio. Se a mulher não tinha cozinhado bem naquele dia, se a mulher estava de mau humor, se a mulher, como está em Deuteronômio, tem uma partezinha que ele explica, se o marido não achar graça nos olhos dela, isso tudo, etc., isso tudo era motivo de separação. Então, o que eles queriam saber aqui é, afinal, qual era a linha que Jesus estava adotando para, né, em qual escola que ele estava se adequando. Então, no Velho Testamento, isso é muito interessante a gente estudar o que vem antes do Novo Testamento para a gente ter um bom entendimento. No Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, isso fica bem claro, mas também tem uma parte que ele afirma que se deve tomar cuidado, porque se ela porventura viesse casar de novo, né, com outro homem, o primeiro marido não poderia voltar a querer casar com aquela mulher que também já estava casada novamente. Então essas leis, elas deveriam existir para que com uma forma de advertência, que se pensasse bem primeiro antes do divórcio, e que o marido, então, deveria escrever uma carta, né? Isso era uma norma na lei judaica. O marido deveria escrever uma carta se justificando o porquê estava devolvendo a mulher para sua família de origem ou para a comunidade, para a sociedade. Então, Moisés foi muito sábio quando ele fez estabelecer essas regras para que as uniões não se desfizessem assim por qualquer motivo. Essa é a maior contribuição de Kardec quando ele nos traz isso. E que os maridos viessem a se arrepender depois, como se faz hoje, onde as relações são muito fugidias, se desfazem a qualquer momento, a qualquer hora, sem regras e sem reparações, né? Sem reparação nenhuma. A mulher ou o homem, né? Qualquer um dos cônjuges podem sair de casa a qualquer momento, né? Então, o homem estaria livre realmente somente depois de redigir essa carta. Então, era toda uma formalidade. Então, desse texto, a gente pode depreender que Jesus tinha um grande conhecimento, um pleno conhecimento das leis. Aí muitos dizem, né? Mas Jesus lia tudo desde criança. Não, Jesus, como ele é justamente, que hoje a gente sabe, o Espiritismo nos trouxe esse entendimento,
através da literatura, Jesus antecedeu a todos, né? Então, ele mesmo mandou os seus prepostos para que viessem na Terra, nos preparando o caminho para que ele viesse depois, no momento certo, quando a humanidade já tinha atingido um certo nível de entendimento, para que ele pudesse, assim, não destruir a lei que já estava sendo construída por séculos, desde lá de Moisés. Então, ele veio para executar a lei. E a lei que ele nos apresenta é a lei do amor. Então, em Gênesis, capítulo 5, versículo 2, né, nós temos o entendimento, quando ele fala sobre desde o princípio, né, nesse versículo, não leste a lei desde o princípio, ele está se remetendo ao primeiro livro de Moisés, que é o livro Gênesis. E lá ele fala sobre essa questão do homem e mulher, quando Deus criou o homem e mulher, e os abençoou e os chamou sobre o nome de Adão, sob o nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, homem e mulher, razão, o homem razão e a mulher sentimento, receberam a mesma denominação, que é Adão, a raça adâmica. Os dois juntos formariam um homem. Né? Muitos dos meus filhos ainda me perguntam por que a Bíblia se refere a homem como toda a humanidade. Então, para Deus, ele está falando ali sobre o espírito do homem, com as suas aptidões e com as suas, né, o seu lado feminino e masculino. Então, para nós leigos, o que vale a pena? Como buscar todas essas informações que eu estou passando para vocês? Existem boas referências para a gente buscar a compreensão profunda desses entendimentos, desses textos. E a gente precisa deixar um pouco o preconceito de lado e buscar o Velho Testamento, por mais que a gente sabe que é de uma leitura difícil. Mas existem Bíblias que nos auxiliam nessa caminhada. A Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Champlin, porque ali tem várias notas, tem vários apontamentos, né, que vão nos facilitar, várias citações que vão nos facilitar esse entendimento, bem pormenorizado sobre os costumes judaicos, como é que era naquele tempo, porque Jesus não está falando para 2021, Jesus está falando como sua lei eterna, né, com a lei imutável, está falando no contexto daquela época, mas as suas palavras são palavras como a lei eterna, elas não passam. Então, mas trazendo isso para o nosso dia atual, afinal de contas, o que nos interessa saber de tudo isso se não é para agora, né? Então, essa vem a parte do Espiritismo que vai nos clarear isso. Allan Kardec vai tratar então, desse assunto, né, sobre esses 2 capítulos, a indissolubilidade do casamento, nos falando, então, que aqui existem 2 leis que a gente precisa prestar atenção. A primeira lei é a lei que está sujeito a mudanças, que é a lei civil. E o casamento de antigamente, o casamento de hoje não tem nada a ver com o casamento de antigamente. Os primeiros vestígios de casamento vêm lá da Roma Antiga, onde se percebe que as mulheres já se adornavam de forma para uma ocasião especial, um casamento como nós conhecemos hoje. Mas não tem nada a ver com o casamento de hoje, né, onde as pessoas se unem sem precisar passar pela lei civil, né, se unem juntando-se mesmo, né. Então, como eu disse, antigamente o casamento tinha mais uma função de juntar os dotes da esposa com o do esposo para que eles conseguissem ali, muito através das vaidades, do orgulho, conseguir legitimar o status sociais que eles já
os quais eles já pertenciam, né? E também com o fim de passar para sua prole, que viria mais adiante, toda a herança da sua família. Então, o casamento era um juntamento de casas, um juntamento de interesses. Então, por isso, casamento. E hoje nós já evoluímos muito nessa questão do casamento, mas com certeza nós viemos encarnações e encarnações progredindo e evoluindo no sentido de procurar a afeição pelo casamento, mas muitos dos nossos débitos estão também no pretérito, estão no passado. Então, agora é preciso que nós continuemos reparando antigos desafetos que nós conseguimos justamente, talvez até por essa forma, pelo casamento. Então, quando Kardec nos traz esse assunto, lá nesse capítulo, ele vai fazer uma distinção, né, entre a lei civil e a lei humana. A lei civil, ela está sob efeito de mudanças, né? O que é hoje permitido aqui no Brasil, na Constituição, ela, na lei civil, ela não é a mesma lei que tem em outros países, né? Então, aqui no Brasil, nós vamos ter o divórcio apenas no ano de 1977. E eu tinha apenas 10 aninhos quando eu me lembro que o pessoal, quando foi votado, então, o divórcio, a minha vizinhança lá, quando eu morava em Porto Alegre nessa época, gritava, né? E todo mundo feliz, porque foi aceito, então passou a ser aceito o divórcio. Naquela época só havia o desquite. Então, seguindo, hoje nós vemos que o casamento ele serve mais à lei de atração, né? Ela está mais pautada na lei do amor que nós vamos conhecendo, como eu falei, e vai formar mais adiante. Esse casamento é a base para a primeira instituição sagrada da Terra, que é a família. Então, em contraponto, né, a essa lei civil que pode mudar, que tem várias interpretações, várias formas, né, em vários lugares do país. Já lá, quando Allan Kardec escreve isso, em 1864, lá na França, onde já existia o divórcio. Vejam que existe uma diferença entre esse tempo, né, para que fosse aceito aqui. Então, se essas uniões estão sob a lei material, ela também está pautada sob a lei divina e imutável, como são todas as leis de Deus, que é a lei de amor. Deus quis que os seres assim estivessem unidos não só pelos laços da carne, mas pelos laços do amor, que a afeição mútua entre duas pessoas tomasse em lugar de apenas um, a amar os seus filhos e a cuidá-los, para ajudá-los também a progredir nesta nova reencarnação deles. Então, sabemos que na história, né, como eu já tinha dito, não foi assim, e nós então pisamos nesses palcos de casamentos onde perpetramos muitos erros. E por isso, então, Allan Kardec vai nos falar que nenhuma lei pode suprir a lei do amor. Portanto, o que se une à força, separado está. E Joana de Ângeles, no livro Encontrando a Paz e a Saúde, ela nos alerta para o cuidado de escolhermos bem os nossos parceiros, com base nesse amor que não é fugidio. Porque a gente se une, né, como se eles se atraem pela paixão, muito pela paixão, que também serve, né? Que também tem a sua utilidade, para que nós possamos nos unir, mas que esse amor seja bem desenvolvido dentro desta união. Então, ela fala que nem tudo que não é permanente está sujeito às variações, e tudo que foi a causa da nossa união, se desaparecer, também fará desaparecer a motivação para continuar o nosso casamento. Então,
Se o nosso marido, o nosso cônjuge, a nossa esposa, por acaso, acabar perdendo o emprego, acabar perdendo a beleza, acabar tendo alguma doença física ou mental grave, né? Quando o que nos atrai para esse casamento acaba terminando, muitas vezes acaba-se ali o amor, né? Por quê? Porque o interesse pela causa não existindo mais, desaparece, então, a finalidade de se continuar nesse casamento. Então, muitas desorganizações sexuais também se dão nesse sentido. Porque quando chega o conflito no casamento, muitas vezes vai se dar uma terceira relação, que vai trazer muitas dores, rupturas, muita agressividade nesse casamento, rupturas abruptas e que vão marcar o espírito que sofre para muitas outras encarnações. Então, por isso a importância de se pensar nessa qualidade e de pensar em como nós podemos não só suportar, não só tolerar essa união, mas fazer o possível para que ela possa perdurar e perdurar também com qualidade. Martins Peralva vai nos falar sobre os diversos tipos de casamento no livro Estudando a Mediunidade. Ele fala, então, eu achei muito interessante essa parte, que ele fala que existem 5 tipos de casamento: os acidentais, os sacrificiais, os provacionais, os afins e os transcendentais, né? É mais uma forma que a gente sabe que a gente precisa, às vezes, de certas, né, categorias para a gente poder entender melhor. Mas ele fala também que nós começamos, todos nós, espíritos milenares, nós vamos começar lá pela relação, pelo casamento acidental e vamos passear por todos eles até chegar ao casamento transcendental. Então, eu vou brevemente falar sobre o acidental. O acidental é o casamento quando 2 pessoas se unem e furtivamente acabam ficando juntos por uma noite e tal, e acabam, pela atração sexual, acabam ficando juntos. Ou uma atração por interesse social, como eu tinha dito antes. Então, essa relação acidental é aquela que começa hoje e amanhã já terminou, né? Tem um irmão meu que também se casou, em menos de um ano eles acabaram terminando, fazendo essa desassociação, né? Então, o outro casamento seria o sacrificial, onde um cônjuge vem com o intuito de ajudar aquele outro irmão que ficou mais atrás na retaguarda na sua evolução. Então, ele vem com o intuito de se unir a esse outro espírito que ele vai acabar reencontrando aqui pela lei de atração na Terra e vão acabar formando um casal, mas um dos dois sempre vai sofrer muito porque esse outro ser é mais inferior e vai precisar, e ela já vem com essa resignação de passar por todos os desafios que esse casamento vai trazer. Vai sofrer bastante. Tem muitas pessoas que dizem, mas como que tu não te separa, criatura? É uma questão muito individual, né? Então, são pessoas que sabem o que estão passando porque conhecem o parceiro inconscientemente de eras passadas. O outro casamento seria o provacional, onde os dois têm desafios enormes para continuar esse casamento. Geralmente, essa ligação provacional, o casamento provacional é onde os dois têm resgates um com o outro. Né? Então, esses desajustes vão fazer com que haja muita desarmonia no lar, vai ser um casamento mais permeado por agressividades, tanto físicas quanto verbais, ou um ou outro também. E esses, Martins Peralva nos traz que esses são os que são em maioria aqui no nosso planeta Terra no dia de hoje. Nessa pandemia, nós as estatísticas nos mostram, no primeiro semestre da pandemia, 54% de aumento nos divórcios.
e pela última estatística que eu li, tinha permanecido 54%, mas eu já ouvi falar que, por algum palestrante mais famoso, que essa estatística já é bem maior. Então, depois dos profissionais, teriam os afins. Os afins são quando um casal vem para restabelecer, para fortalecer uma união que já foi feita lá atrás. E eles vieram nesse casamento apenas para fortalecer essa relação, para ajudarem se a continuarem progredindo. E o transcendental é um casamento que vem, aliás, que os dois se unem com um objetivo maior, que foi já, aliás, todas as ligações, todos os casamentos, todas essas relações que eu citei para vocês, foram já anteriormente concordados na espiritualidade. Então, não é por acaso que a gente se une com alguém, não é algo furtivo. Então, apenas no acidental, que é o primeiro. Então, nós vamos passar por todos eles, como ele disse. Então, mas a gente sabe, e agora eu vou trazer um pouco dos conceitos da Joana de Ângeles, da nossa psicóloga da doutrina espírita, né? Que ela vai nos falar desses conflitos. A gente entra num relacionamento com muitas ilusões, com sonhos, né? De que aquele casamento vai durar para sempre. A gente não casa jamais imaginando que um dia vai se separar. Mas quando chega realmente o momento da dor, é preciso que a gente se volte para dentro de nós mesmos e procure se conhecer melhor. Então, esse é o momento, a crise vem para isso, para que a gente se busque, né? E a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido. Os problemas conjugais, como interpretar esses problemas? Existem várias formas, né, da gente lidar com esses conflitos. Muitas vezes o ser masculino, ele vai procurar a fuga, como eu falei antes, por um outro relacionamento, ou pela facilidade das drogas e tal, ou simplesmente por encontros com amigos e tal, vai fugir da responsabilidade do compromisso. E também pela falta de diálogo, porque não encontra respaldo naquela esposa, né? Ou no esposo, ser masculino não quer dizer, né? E também o ser feminino, muitas vezes procura desabafar com as amigas, procura nas conversas diminuir aquela dor que ela está sentindo. Então ela fala assim que a gente precisa voltar a buscar o autoconhecimento para entender que dores são essas, o porquê, como a gente é um espelho, né? Nós somos um espelho, o nosso marido, nossa esposa estaria conosco nos mostrando exatamente aquilo que a gente não quer ver. Então, quando a gente se vê refletido no outro e nós não gostamos daquilo que a gente vê no outro, muitas vezes qual é a primeira reação que a gente tem? De se afastar, ou de afastar a outra pessoa, e de projetar nessa pessoa aquilo que a gente não quer reconhecer dentro de nós. Quando eu ouvi isso na primeira vez, numa aula sobre Freud, eu queria sair da sala, porque eu não queria escutar aquilo, né? Quando ele disse assim, hoje nós vamos... Quem quiser se levantar da sua classe, pode sair. Eu fui a primeira, eu ficava olhando para os lados assim, e fiquei imaginando, meu Deus, ninguém vai se levantar. Eu queria me levantar de tão incomodada que eu fiquei. E custou muitos anos para mim poder entender direitinho isso. Então, a Joana de Ângeles, ela faz a gente entrar para dentro da nossa psique. Então, mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec faz, e ele pergunta assim, na 697, a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural, afinal, ou somente na lei humana? E aí os espíritos respondem, é uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis, só as da natureza que são imutáveis. O divórcio é a lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então, nós nos enganamos muito quando a gente pensa que a gente precisa apenas suportar o parceiro, né? Nós precisamos tentar harmonizar essa relação, trazer para essa relação para um entendimento,
E qual é a ferramenta que nós temos? É o diálogo. Não existe outra maneira. Por mais que nos doa, por mais que seja difícil, é preciso que a gente tente compreender os sentimentos do outro através do diálogo. Então, por quê? Porque em todas essas existências, nós fomos acumulando mágoas, ressentimentos, e isso ressoma toda vez que a gente se atrita, né? Muitas vezes a gente não sabe o porquê, mas com certeza, se existe um atrito, nós dois estamos implicados. Então, nesse movimento da vida, nós, uma hora somos vítimas, outra hora nós somos algozes. E não importa saber quem começou. O que importa é que esse ciclo de um machucar o outro pode terminar através da minha decisão de perdoar, né? Então, na Terra, nós somos aprendizes sempre. Nós sempre temos a chance de recomeçar todos os dias, a todo momento. Eu falo que a todo minuto nós fizemos escolhas, né? Então, nós somos aprendizes incipientes na Terra ainda, na arte de conviver. Nós recém estamos começando a entender o que é o amor, o que é paixão. No entanto, aqueles que atravessam o casamento com essa dificuldade, com essa dor, como se fôssemos submetidos à intolerável prisão, forçosamente vão reencontrar esse cônjuge mais adiante, porque não basta suportar, basta compreender, basta tentar se harmonizar, tentar perdoá-lo, né? Então, Jesus nos disse, para finalizando já a nossa exposição de hoje, Jesus nos disse que é preciso que a gente perdoe 70 vezes, 7 vezes aquele que nos fere, né? E Emmanuel nos esclarece que essa conta é para cada uma das ações erradas que o nosso parceiro, que o nosso amigo, que o nosso irmão teve para conosco. Então, era isso que eu tinha para a noite de hoje. E essa pergunta eu devolvo para vocês. Será que nós podemos realmente separar aquilo que Deus juntou? Então, muito obrigada, amigos, pela atenção de todos. Muita paz e muita luz. E parcimônia nas nossas decisões. Então, eu convido a todos os irmãos nesse momento para a gente fazer uma prece ao nosso Mestre amado. Obrigada, Jesus, por este momento onde nós todos escolhemos estar fazendo essas reflexões e te buscando através do nosso pensamento, através do nosso sentimento. Muitos de nós que trouxemos dores, que trazemos no nosso íntimo muitas dúvidas, muitas inquietações, que o teu amor nos chegue e abrande, serene os nossos sentimentos, serenando todos os que estão conosco no nosso lar neste momento, para que todos possamos juntos continuar progredindo, continuar evoluindo, com a certeza, Mestre, de que estará sempre conosco, nos guiando às vezes pela mão, mas temos a certeza de que nunca seremos desamparados, porque juntamente com cada um de nós existe um anjo guardião, um amigo que não vai nos abandonar e que vai estar nos guiando, nos orientando, se assim nós estivermos em comunhão com as tuas leis, Jesus, com as leis que tu nos trouxeste, para nós entendermos melhor essa conexão que nós podemos fazer com o Pai através da nossa prece, agora e sempre. Muito obrigada e muita paz. Que assim seja.